Estamos de volta, né? Nosso Esporte na TV com esse trio de levantadores, a família de levantadores. Aí o cara não soube fazer vezes para poder botar todo mundo no time, e tinha que botar um ponta, um outro. Não, botou tudo levantador. Agora quero ver como é que ele vai botar tudo no mesmo time. Pior que o Bruno e o Bernardo também, no início, né, de moleque, jogaram futebol com o Valdo, né? O Valdo. Grande Valdo, né, cara? E eu sempre falo pra ele aqui, ó. Vice-campeão. Ele aqui era um zagueirão meio grosseiro, né, cara? Canhoto, grosseiro. Esse aqui tinha habilidade até. Eu falei, por que tu foi escolher o vôlei? Vai pro futebol, né? Futebol do jeito que tá, se dá sorte. Né? Brincadeira à parte, mas grande Valdo, grande abraço, grande profissional e grande pessoa. Valdo, vice-campeão mundial, quando o título do mundo era disputado em 2 jogos, eles jogaram um jogo em cima do gelo lá, né? O Valdo era um grande, jogou no Novo Hamburgo também, né? Uma figura. Tem uma escolinha aí que é fantástica. Uma pessoa exato. Fantástica. Mas até para, antes de conversar com o Bernardo e com o Bruno, vamos à terceira rodada do Campeonato Brasileiro que aconteceu ontem. Ontem e sábado, começou sábado, né? No sábado nós tivemos São Paulo 3, o Joinville 0, o Vasco da Gama 1, Internacional 1. O Vasco marcou o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro Série A desde 2013, que ele não fazia gol no campeonato na Série A, ele disputou 2014 a B, né? E já havia disputado 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, empatou em 0-0, depois empatou com o Internacional 1-1, que o Internacional acho que foi um baita no resultado. O Grêmio conseguiu fazer 1-0 em cima do Figueirense. O Palmeiras, mesmo com todos os investimentos, conseguiu perder para o Goiás, mesmo jogando em casa por 1-0, que o de Goiás é o adversário do Grêmio no próximo final de semana. Com 37 mil pessoas, uma coisa assim, né? 37 Bateu o recorde. O maior público da rodada. O Fluminense e Corinthians empataram em 0-0. O Guerreiro perdeu um daqueles gols que eu estava acostumado a perder. O gol que eu estava acostumado a perder, na cara do gol, botar para fora. O Avaí fez 2-1 em cima do Lucha, eu acho que mandaram o Lucha embora. O Atlético Paranaense, mesmo com o Walter sendo expulso, fez 1-0 em cima do Atlético do Mineiro. O Chapecoense fez 1-0 em cima do Santos. Cruzeiro, fez seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro, após 3 rodadas, empatou em 1-1 com a Ponte Preta. E aqueles que criticaram aquele empate 3-3 do Grêmio aí, como é que viu o Grêmio empatar com a Ponte Preta? Ponte Preta, olha lá, hein? Não perdeu ainda na competição. O Sport fez 1-0 em cima da equipe do Curitiba. Curitiba reclama muito lá um impedimento, né? Nós, com esses resultados, nós temos aí o Sport líder da competição, pelos critérios, com 7 pontos. Daí com 7 ainda estão Goiás e Corinthians. Na 4ª colocação, o São Paulo, pelos critérios, tem 6 pontos, mas é o 4º colocado. Aí tem com ele ainda o Atlético Paraná e o Chapecoense, todos com 6. Com 5 pontos, a Ponte Preta é o 7º colocado. Em 8º está o Atlético Mineiro, pelos critérios, é o 8º colocado com 4 pontos. Mas daí vem aí o Avaí, o Santos, Grêmio, Internacional e Fluminense, todos com 4. Aí no 14º lugar está o Curitiba, com 3 pontos, daí com ele está o Vasco da Gama também 3. Em 16º é o Palmeiras com 2 pontos, e aí nós entramos naquela zona, lógico, muito cedo ainda, mas se terminasse hoje, nós iríamos assim: Flamengo, Cruzeiro, Figueirense e Joinville estariam fora do Campeonato Brasileiro, a Série A do ano que vem. E aí nós temos já a rodada final de semana. No sábado nós vamos ter às 18h30 Ponte Preta e Chapecoense, Curitiba e Avaí, e às 21 horas Joinville e Atlético Paraná. No domingo o jogo das 11 horas é Santos e Sport, e às 16 horas tem Inter e São Paulo no Beira-Rio, lá no Brinco da Princesa, que não é mais do Guarani agora, é uma empresa gaúcha que comprou num leilão, né? Goiás e Grêmio. Teremos também Corinthians e Palmeiras, do Clássico em São Paulo, Atlético do Mineiro e Vasco da Gama no Mineirão.
E às 18h30, Flamengo e Fluminense, outro clássico carioca, e Figueirense e Cruzeiro estarão jogando lá em Santa Catarina. Então esse aí é o resultado, para não dizer que a gente não falou de futebol, dupla Grenal. E lembrando que o Sub-20 do Novo Hamburgo jogou sábado pelo Campeonato Gaúcho da categoria, lá em Erechim, no Colosso da Lagoa. O Novo Hamburgo, com gol de Cacique aos 27 minutos do primeiro tempo, fez 1-0 para o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo é o 6º colocado da competição, lembrando que os 8 primeiros se classificam para a próxima etapa. Então o Novo Hamburgo, se terminasse hoje, estaria classificado, que é o 6º colocado. Mas o Bernardo, né, eu vou ter que ainda ver isso aí. Daqui uns dias a gente já vai saber de cor, olhando na televisão, ver lá o levantador e tal, então a gente vai se familiarizar. Bernardo, você, 21 anos, mas acha que o voleibol seu pai falou agora que jogou futebol, era um zagueiro tosco, mas hoje até o Filipão se consagrou, né? E olha, mais tosco que o Filipão não tinha outro. Mas como é que você está vendo? Você hoje vive aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, mas está esperando proposta de qualquer parte do Brasil. Sim. Hoje eu digo que o vôlei, nem hoje, minha vida inteira eu sempre achei que o vôlei ia me dar um futuro melhor. E apostei nisso e agora estou começando a colher os frutos, vamos dizer. Saí de casa com 17 anos e agora que parei aqui um tempo, estava 2 anos sem férias, já estou um pouco com a família de férias, esperando proposta de uma parte de um time. Bom, o Bruno, antes eu falei, o Bruno não era nascido ainda e o pai já era campeão, já tinha disputado Olimpíadas, que eu acho que é todo o sonho de um jogador é chegar na Olimpíadas. Eles disputaram nas Olimpíadas. E foi campeão, acho que você estava engatinhando aí naquele tempo. Você já ia no ginásio? Ia no ginásio? Me levavam, né? Mas eu não lembro. Não lembra, né? Não lembra que o que fazia a torcida? Olha, era fantástico o que a torcida fazia naquele ginásio. Nessa vez ainda não conseguiu, porque se passaram 20 anos, né? E lógico, imagina, tinha gente que não era nascido ainda, mas e aqueles que estavam lá, que eram jovens, hoje já são quase que vovô também, né? Eu acho que hoje, Valdir, a grande diferença chama-se tablet, videogame, celular, entendeu? Hoje nós perdemos muito espaço para isso, entendeu? E nós temos que retomar. E foi 20 anos, né? 20 anos passa, né? 20 anos. O tempo passa, mas eu acho que ainda falta um jogador de referência que nós estamos tentando buscar para esse ano, né? Eu acho que o jogador de referência fará essa diferença, né? E espero sim que a gente retome e que volte, né? Aquela torcida maravilhosa que nós tínhamos. Eu sempre falei, quando a gente começou o projeto, acho que eu comentei com você, que Novo Hamburgo tem memória. É só começar a fazer bem, começar as vitórias aparecerem, que com certeza a torcida voltará ao ginásio. Tivemos alguns jogos que realmente o público veio, né? Esse jogo mesmo, sem aquele time de pecada, ou que desse assim, vamos lá. A gente sabe. E esse ano, Valdir? Nós não tínhamos um Paulo Ruiz, não tínhamos um Carlão, um Gilson, Mão de Pilão, não tinha o Marcelo Francoviac, não tinha o Celso, não tinha um Braulio. Coincidentemente, o time que nós estamos montando, juro, coincidência mesmo, nós estamos montando um time de gaúchos. 90% dos atletas que nós contratamos até agora são gaúchos. E outra coisa, gremistas. Então, é impressionante, sabe? São gaúchos e gremistas. Gaúchos e gremistas. Tomara que a gente consiga fazer diferente do que o nosso time está fazendo hoje. Mas alguém vai dizer assim, pô, aí tem que botar uns colorados aí para ver se dá sorte. Não, porque o Internacional, além de ter um grande time, que sorte, né, cara? Eles têm cada sorte. O que o centroavante do Internacional ganhou de presente, o Atlético Mineiro foi eliminado, mas deu... Naquele primeiro jogo, o cara deu uma bola pro aquele... Mas desculpa, Valdir, eu discordo um pouquinho, não discordando, né? Discordo um pouquinho porque eu acho que o Inter montou uma coisa essencial no esporte. Chama-se grupo. Né? Grupo e com um líder essencial, que chama-se D'Alessandro. Eu sou gremista, mas essa liderança que ele tem junto com os jogadores... É o que está faltando pro Grêmio, assim. É impressionante. Um De Leão... E outra coisa, não tem um jogo, ele pode ficar de fora, mas ele está no estádio.
Ele está Exato, lá tá. ajudando, está no vestiário. Ele vai no vestiário, ele se É, encontra. isso faz uma diferença, você sabe disso, você vive no esporte há muito Sim. tempo, isso faz uma diferença enorme. E isso, hoje, sem dúvidas, é a diferença, a grande diferença entre o Grêmio e o Internacional. O Grêmio, o tempo tinha o Hugo de Leon, tinha o Dinho, que os caras falam, mas era o Derlei, tem muita gente que não gosta, os colorados não gostavam Adilson, do Derlei. zagueiro. Os colorados não gostavam do Derlei, não gostavam por quê? Porque ele era campeão, ele lutava pelo Grêmio, ele brigava pelo Grêmio. É o D'Alessandro, hoje os gremistas não gostam do... Tu deu uma declaração de amor agora, mas é raro alguém dar uma declaração de amor Ao esporte, não pelo... ao Não, eu estou fazendo algo, uma figurado, né? Mas pelo D'Alessandro é a figura do Internacional. E ele, tu disse, quando ele está lesionado, ele está no corredor ali, ele está Ele viaja junto, ele vai na vem, ele Argentina, vai, vai na- ele tá, ele briga, ele xinga, aquela vozinha de garnizé dele, ele xinga e gesticula verdade. e vai para cima e quer brigar com Gostaria ele. dele no Grêmio. Então é um jogador diferenciado. Mas daí eu digo, então um time né, que tem sorte, que o União Internacional tem sorte porque ele busca. E os erros. Agora no segundo jogo aqui, aquela cabeçada que o Dátulo deu para dentro da área ali no pé Valdir, do cara. É só se fazer. você fizer uma pesquisa, né, dos jogadores que estão no banco do Grêmio, e não, se perguntar aqui, eles são gremistas, a gente nem sabe quem são, e o banco do Internacional, pelo amor de Deus. Todos os jogadores do banco do Inter são titulares hoje no time do Grêmio. Tô tranquilo. Tem muitos jogadores que ficariam aí. Mas já viu jogar? Já presenciei, joguei contra já. Jogou? Né, foi uma, E xingou? uma mandou experiência. matar? Não, até que não, foi um Esse não jogo. xingou? Eu me controlei bastante, me segurei bastante. Foi uma emoção enorme. Vi jogar, tem um potencial incrível, não é porque meu filho, eu falo isso, não é um jogador de 1,95 m, levantador não é tão Tu fácil tinha assim. o quê, 1,85 m? 85, 10 centímetros a menos. 10 centímetros. Então não é. Não Naquele se- tempo eu brincava, o levantador tem que ser o baixinho. É, né, Hoje mu- até tem mu- levantador alto, não, né? ainda existem os baixos, né? Mas a diferença, principalmente para jogos internacionais, isso faz uma diferença enorme. Ele tem um potencial, ele sabe disso. A gente conversa muito sobre isso. Claro que tem que aprender muito, ralar muito ainda, mas sinceridade tem grande chance, grande potencial. Bruno, tu ganha mesada? Como é que funciona? Quem paga a mesada lá, a mãe ou o pai? Não ganha. Não ganha mesada? Tem que pedir, implorar pra eles. né? Sabe por quê? Eu ia te fazer uma pergunta para ti, que aqui já declararam que a mãe, eu achei que a mãe tinha ficado de costas para a TV e não discutou nada para não torcer nem pelo pai nem pelo filho, mas disseram que torce pelo filho. E tu? Se joga os dois se O coração fica meio dividido, mas torci pro irmão, porque, né? torceu pro irmão? Torci pro irmão. Ah, para, conta Só essa que palavra. eu não podia contar isso, né? Tô contando agora, senão. É? Então tá. Mas se daqui a pouquinho a direção chegar amanhã lá, o João Hartz lá, o Peta, vocês dizem, olha cara, vamos contratar o levantador lá de Novo Hamburgo para ti. Cara, E aí, de Novo Hamburgo? Mais cedo ou mais tarde, Valdir, isso vai acontecer. Se não for aqui em Novo Hamburgo, vai ser em outro lugar. Eu tenho essa convicção. Me preparo muito para isso, psicologicamente, porque é a nossa função. Hoje nós temos um caso muito importante no Brasil, que é o Bernardo e o Bruninho, né? E isso faz parte. Quem vive do esporte sabe que isso é inerente à profissão. Eu me lembro, deu aquela polêmica, porque daqui a pouquinho ele estava preferindo o filho e atirando o outro de E fora. o garoto hoje provou que ele é muito bom de bola, né? Se provou. Então, ele isso foi. eu converso muito com ele a esse respeito. Não sei o que vai acontecer. Posso dizer que tem essa possibilidade, porém tem que ser uma coisa bem pensada dos dois lados e principalmente junto com a direção. Dá para viver, Bernardo, do voleibol? Dá, tranquilamente. Dá para ver do voleibol? Claro que no começo é muito difícil, essa época que eu tô passando agora é muito complicado, mas Ainda tem que ter um patrocínio. não digo patrocínio, até Não, agora... patrocínio, não precisa nem não- mãe trocínio, até patrocínio agora não. não foi necessário, porque os clubes que eu passei sempre me deram uma chance muito grande, me deram moradia, alimentação, e até agora não precisei. E acho que daqui para frente não vou precisar também. E deu tempo de estudar, está estudando? Não, isso eu quero retomar esse ano, eu quero A retomar. promessa é fazer vestibular no meio do ano aqui na Fevale. É. Né? Agora, em Quero julho. retomar os estudos. Larguei para sair fora para jogar e agora vou retomar. Até te pergunto isso porque o voleibol... Eu vou acabar muito cedo, então depois que Não, acabar... e até se especializar para continuar depois. Na verdade, Valdir, assim, eu falo de experiência própria, né? Porque eu tenho um irmão que está nos Estados Unidos
foi auxiliar técnico de basquete a vida inteira, foi para os Estados Unidos, se formou, jogou basquete lá, fez pós-graduação. Hoje é um cara que fala fluentemente inglês e tem as portas abertas em qualquer empresa, porque fez MBA e se formou nos Estados Unidos. Esse aqui eu estou preparando para isso, ele faz bilíngue desde pequenininho, e agora em julho, se Deus quiser, vai para os Estados Unidos para fazer um camp de voleibol lá, para sentir o que é o voleibol. Queria muito que ele fosse, a gente conversa muito desde pequenininho, mas ele colocou na cabeça que quero ser jogador de voleibol. Então, sempre dei essa força, mas agora chegou a hora do divisor de águas, né, cara? Que é também Perdendo o filho dos Estados Unidos, hein? conciliar o voleibol com o estudo. Mas eu acho que a gente cria eles para a vida, Sim, né, cara? com certeza. Eu sempre brinco com ele, hoje a gente foi fazer o passaporte de manhã até, e eu falei para ele, pô, Bruno, tu não sabe a saudade que eu vou sentir, isso dói, mas eu sei que é o melhor para ele, nesse momento é o melhor para ele. Pô, e aí por isso que ele não está te pagando a mesada. Já tá, tu vê, já está te mandando ir embora, então, hein? Mas e aí? Como é que tu tá administrando isso aí, Bruno? Até por viver, tipo, no meio do vôlei, do esporte, eu sei o quanto é difícil, tipo, se tornar um jogador profissional. O quanto tu tem que ser diferenciado para, tipo, com 18 anos, vamos dizer, estar numa situação que nem vocês deram exemplo do Cachorro. Tem que ser muito diferenciado, é difícil, é muito difícil. Qual é a categoria que tu joga, né? Eu tô no infanto agora. Infanto. Infanto juvenil adulto. Até 15 anos. Não, até 16, 17. Até 16. E daí eu sei o quanto é difícil, então tô tentando, tipo, ter uma segunda opção. Se eu não ser o tão diferenciado que nem, tipo, pô, não sei se eu tenho potencial, mas eu espero que eu tenha, de ser tão diferenciado, então eu vou para os Estados Unidos me formar e ter uma segunda opção, porque não dá para apostar só em uma coisa. Então vou dizer para o Bernardo e para o Bruno, vocês vocês têm uma coisa que complica só vocês, que tem o pai que é a referência, que foi campeão, jogou em seleção brasileira, disputou Olimpíadas. Quer dizer, isso daqui um pouquinho pode abrir portas para vocês, mas também eles vão comparar vocês a ele. E aí vocês vão ter que ser melhor que ele. E olha, o baixinho aqui jogava. Não, mas a gente conversa muito sobre isso, Não, sabe? Principalmente com o Bernardo, que está já numa fase mais avançada do voleibol. A gente conversa muito dessa situação, né? Dessas comparações. Eu te falei anteriormente que todo mundo que entra no ginásio e vê ele tocando a bola, aquele ali é o filho do Roese. É impressionante, porque a semelhança é muito parecido o jogo. Né? Então, mas tem que saber separar muito bem essa situação. Eu falo e repito, a condição que ele tem de jogar é muito grande, mas depende exclusivamente dele. Bom, e ele já tem meio caminho andado, um caminho que tu não teve, por exemplo, né? Tu te lembra no teu começo e tudo? Até não era tão difundido também como é hoje, né? Na verdade, foi muito parecido, sabe, Valdir? Assim, foi muito parecido. Eu também saí de casa com 17 anos completos, né? Fui para o Rio de Janeiro sendo o primeiro, para o primeiro time profissional do Brasil, que chamava-se Atlântico Boa Vista. Foi o ícone do esporte, o Nusman fez uma coisa maluca, que era Pirelli em São Paulo e Atlântica no Rio, com a mesma idade que ele, com a mesma situação que ele. Então, o caminho foi muito parecido. Né? Então, só que naquela época eu acho que tinham menos jogadores. Né? Hoje, eu acho que a briga é maior. Então, isso dificulta. Como eu estava falando de em off aqui, o voleibol no Brasil hoje tem uma dificuldade muito grande, é que os levantadores, falo dos levantadores, estão jogando até 40, 41 anos. Os 5, 6 principais jogadores do Brasil, inclusive o aqui da Rio Sul, tem 38 anos. Eu me lembro que você já encerrou a carreira velhinho e tinha 34, 36. Na época quase ninguém ia com essa idade, né, até o fim. Eles não estão largando o osso, como eu brinco. Então, os 6 principais jogadores do Brasil estão com uma idade de 35 para cima. Sabe? E isso dificulta a molecada que está subindo. Esse é um problema que terá que ser resolvido. Espero que resolvam logo, porque nós estamos ficando com uma lacuna muito grande nessa posição no Brasil. Preocupação à vista. Porque daqui a pouquinho eles param, né, pela idade e aí não tem reposição. Não tem, porque eles não têm chance. Né? Hoje eles não estão tendo chance, entendeu? A garotada que está subindo do juvenil para adulto está tendo grande dificuldade de subir. Outra situação que eu estava falando com o Marcão, que é o técnico da Sojipa de base, se nós não olharmos para a base, como eu te falei, da importância da Bolesul hoje, estar dentro da ginástica fazendo base também, daqui a 2 anos não vai ter mais base no Brasil.
Por quê? Porque ninguém mais está investindo nisso. Tu tem ido olhar a base? Tu Eu- como treinador, eu da equipe acompanho- principal, tu tem ido olhar a base? Acompanho quase que diariamente os treinos dele e os jogos dele, sabe? Eu acho que é fundamental. Eles Quer dizer, estão... tu sabe aí, eu tenho buscar alguém na base, tu sabe. Aqui no Sul é complicado, sabe? É assim, ó, tem um levantador, garoto aqui de Novo Hamburgo até, que está jogando no Sinodal, tem 16 para 17 anos, eu acho. Chama-se Matheus, né? É um garoto que da família de jogador de vôlei também, tem um potencial enorme. Esse garoto vai jogar bola. Agora, o resto no Sul está complicado. Eu queria fazer uma colocação. O pessoal está dizendo, daí estão brincando com nós, né? Olha aí, ó, já estão dando cartão amarelo para nós aí, tia. Daqui a pouquinho vem o azul aí. Bom, mas tudo bem, aí eu acho que enquanto o Bernardo e o Bruno, depois que voltar dos Estados Unidos, vão trazer aqui de novo, quero reunir essa mesa aqui. Olha, eu fico muito feliz de um dia, talvez 20 anos atrás, quando eu conheci essa fera jogando aqui, que eu era repórter, e a gente estava ali no dia a dia, e a gente não esperava de um dia poder trazer os três aqui, conversar e bater um papo, e já saber que um já está encaminhado, o outro está buscando o seu espaço aí, e desejar sucesso para vocês todos. Eu teria uma série de outras coisas. E eu queria só, Paulo, dizer assim, o que tu pode dizer então para o nosso telespectador? Que um dia eu vim aqui e disse assim, olha, a VôleiSul está praticamente fechada, não vai, eu acho que nós vamos perder o vôlei aqui. E aí, daqui a pouquinho, começou a chegar, e você mesmo disse, o que nós podemos esperar desta equipe agora, que começa quando? O Campeonato Gaúcho em julho? Não, agosto começa o Gaúcho, nós começamos a treinar a primeira semana de julho. Julho, tem um mês ainda para treinar. Esse planejamento será feito com a comissão técnica, né, em relação, principalmente à parte física do início. O que eu posso dizer, Valdir, é que acreditem, né? Acreditem que a gente está montando um grupo muito aguerrido, um grupo de gaúchos, né? De garotada, mesclando com jogadores experientes, e principalmente isso aqui. Isso aqui para mim é tudo. Sabe por quê? Porque o esporte ensina muito. O esporte, além de educação, ele ensina parâmetros e momentos de ética, de caráter. Se eu sou o que eu sou hoje, eu devo totalmente ao esporte, e eles estão aqui com certeza por causa disso. Em 86 foi a Olimpíadas que tu disputou. 88. 88? Seul. Tá, 86 porque é 2 anos depois da Copa do Mundo. Vocês chegaram em 4º lugar, perderam a medalha de bronze para a Argentina. 3-2 para a Argentina. E aí, como é que tu está vendo a Olimpíadas agora no Brasil? A única preocupação... Há 400 dias aí. A minha única preocupação, e grande preocupação, é a pressão que será colocada aos atletas. Jogar no Brasil pode ser muito bom, mas pode ser perigoso, porque os jogadores se sentirão muito pressionados e a parte psicológica é muito importante. Bernardo, satisfação tê-lo conosco, e queria dizer, sempre que tu puderes vir aqui, está convidado, e quando tu tiver um time, já tiver certo, avisa para nós aí, para a gente poder acompanhar a tua carreira e poder dizer onde tu está jogando. Foi um prazer. Se puder retornar algum dia, será um prazer novamente. Muito obrigado pelo convite. E vou te cobrar a camisa do primeiro time que tu tiver. Agora não sei nem ser o meu tamanho para usar, tá? Mas para botar na minha coleção. Combinado. Lá. Tá? Vamos fazer assim. Tá combinado? Combinado. Tá combinado. E o Bruno? Vamos fazer o seguinte, quando tu volta, tu vai quando para os Estados Unidos? Não sei, né? Tô tentando ir em julho agora para Em conhecer julho? um pouco lá e ver se é mesmo o que eu quero. Vai ver o tio lá e tudo, provavelmente vai ter o apoio do tio por lá, é isso? Está na cidade do tio, né? Isso, então, também, quando tu tiver um time já que não for a ginástica aí, que já está na minha coleção, a camisa, mas o primeiro time tu também, vamos combinar assim? Vamos. Tu veio para a coleção? Sei que estourou o tempo, mas queria agradecer em nome da família Ruiz aqui com certeza. o convite e foi maravilhoso estar com você aqui hoje de noite. Pessoal, olha, esse é assunto, eu sei que o Rodrigão está nos ouvindo e parece que as 2 vezes que ele convidou, uma vez que ele convidou o Paulo Ruiz não pôde vir porque estava envolvido lá com os jogos da VôleiSul, mas olha, é um assunto para conversa de peso, tem mais tempo, e aí não é um programa tão leve assim como o meu, que não dei nenhuma saia justa, levei eles na boa,
para ver se trago mais vezes aqui. Aí. Vamos acompanhar de perto, vamos trazer essas notícias aí quando começar mesmo, vamos trazer os jogadores, vamos fazer. E Novo Hamburgo, olha, tá aí, ó, vamos apoiar essa equipe que está chegando, não está chegando, vai para o segundo ano, e agora nós temos que cobrar. O ano passado levamos assim na manha, o time não estava pronto, agora estão mostrando, o Paulo mesmo diz, estão buscando lá, então o torcedor também tem que ter a responsabilidade de dar o apoio e com certeza nós teremos grandes jogos aqui. E eu saio hoje feliz mesmo que consegui trazer 3 levantadores na minha equipe, quer dizer, posso botar qualquer um aí, a minha equipe está muito bem de levantador. E eu agradeço a sintonia de todos, o programa está chegando ao final e você fica com a programação hoje da TV, da Vale TV, né? E no Conversa de Peso a partir das 22 horas, quem mesmo? O João Dava, né, do Grupo Sino, estará hoje aqui falando um pouquinho da sua história, contando para o Rodrigão aí, que vai comandar o programa. E eu volto amanhã ao meio-dia no Jornal do Meio-Dia. E amanhã à noite no Esporte na TV, nós estaremos aqui com o Daniel e aí nós vamos falar mais de campeonato brasileiro, de resultados, classificações, goleadores, goleiro menos vazado. O que der para nós falar amanhã, nós estaremos. E também vamos falar de seleção brasileira aí, que o Dunga está se preparando para conquistar uma Copa América que começa dia 11 de julho. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade.